O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Esse é um dos versículos destacados do livro do Apocalipse de hoje, a leitura nossa desse vídeo, capítulo 11. Hoje nós vamos falar da terceira sessão do livro do Apocalipse, lembrando que nós estamos comentando, ou melhor, o livro de Apocalipse por sessões. Então serão 7 sessões, nós estamos hoje na terceira sessão, que compreende os capítulos de 8 a 11 e vai falar exatamente acerca das 7 trombetas de Deus. Eu convido você a permanecer aqui nesse vídeo, que o conteúdo é precioso. Nós não temos a intenção de aprofundarmos na leitura, porém nós vamos ficar no nível textual, porque esse vídeo faz parte de uma série de devocionais que acontece de segunda a sexta-feira, às 19h30, no meu perfil no Instagram. O ano de 2024 todo tiveram essas lives. E aos sábados e domingos eu subo os vídeos aqui gravados. Lembrando que o objetivo principal desse projeto era a leitura textual apenas, para aquelas pessoas que nunca leram a Bíblia toda. Então esse livro não é para pessoas já estudiosas, não é para pessoas que querem uma reflexão mais profunda ou interpretação dos textos bíblicos. Esse vídeo é apenas para as pessoas iniciantes que querem ler a Bíblia, que não tem tempo de, às vezes, ler a Bíblia toda, então tem contato com o conteúdo que eu posto aqui e eu comento o que é a parte central das leituras. Então, já estamos no livro do Apocalipse, finalizando, né? Estamos na terceira sessão de 7 e também já estamos lá no profeta Ageu, no Antigo Testamento. Vamos lá para a terceira sessão de hoje. Lembrando que essa leitura também não substitui a sua leitura. É você que precisa ir para a Bíblia, ler com a sua percepção de mundo, com o seu conhecimento de mundo. Eu apenas sou uma ponte para que facilite talvez a sua compreensão, já que os comentários feitos aqui também englobam estudo um pouco mais aprofundado meu acerca da palavra de Deus. Vamos lá, hoje da primeira à quarta trombeta, já que são 7 trombetas, todas as consequências, como que eu diria, toda a ira de Deus vai ser sobre a natureza, da primeira à quarta trombeta. A primeira trombeta vai ferir a terra, né? A primeira trombeta, então, vai ferir a vegetação. A segunda trombeta vai ferir o mar. A terceira vai ferir a água doce, os rios. E a quarta vai ferir os astros celestes. Só que isso vai também trazer, né, vai apresentar, vai ter consequências em toda a humanidade. Por quê? A primeira trombeta, como vai atingir a vegetação, vai matar plantações, culturas culturas de grãos que possam faltar de alimentação para o homem. A segunda, como é o mar, vai faltar peixes. Também as embarcações que estarão sobre o mar vão ser afetadas. Isso vai afetar o transporte marítimo. Quando ferir as fontes de água doce, não preciso nem falar o que pode acontecer, além dos peixes de água doce também morrerem. E quando os astros celestes forem afetados, o dia ficará mais curto, haverá mais escuridão. Isso também vai trazer doenças por falta de sol, vai afetar também plantações, vão afetar os animais. Isso tudo ainda sobre a terra, mas já trará algum dano para o ser humano. Lembrando que as trombetas, elas são como avisos de Deus. Tiveram os 7 selos, agora as 7 trombetas e depois nós teremos as 7 taças. Os estudiosos vão dizer que as 7 trombetas são a ira de Deus misturada, né, ou seja, mesclada com a misericórdia de Deus. Se você for para o texto,
sempre vai dizer assim, eu vou só ler um pedacinho da parte que fala da quarta trombeta. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas. Isso acontece também no mar, na água doce, vai também na vegetação, sempre vai ser 1/3. Quer dizer, então, de uma parte toda, 2/3 serão preservados e 1/3 será afetado. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus ainda está com misericórdia, porque senão ele já mandaria algum fenômeno para destruir toda a parte, ou que seja 2/3 destruído e preservado 1/3. Então, os estudiosos vão dizer que a ira de Deus aqui ainda está mesclada com misericórdia. O que você fica vendo ali é um pedacinho da minha Bíblia aparecendo. Lembrando que eu estou utilizando a versão NVI. Passando essas 4 trombetas, a partir da quinta, nós vamos ver que a quinta trombeta já vai aparecer o primeiro ai. O que é um ai? Ai daquele, né? Nós vemos isso na Bíblia, ai daquele povo, ai daquela pessoa. E aqui nós vamos ter 3 ais. Qual que é o significado de ai, da sílaba, da palavrinha ai? Significa tristeza, angústia, aflição. Então, João vai dizer aqui que ele viu como se fosse uma águia voando pelo céu, e essa águia disse assim: ai, ai, ai dos que habitam na terra por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Então, nós vimos as primeiras 4 trombetas, que uma feriu a vegetação, outra feriu o mar, outra feriu as fontes de água potável e a outra feriu os astros celestes, perdão. E aqui, então, a partir da quinta trombeta, vão começar os ais. O primeiro ai, junto com a quinta trombeta, vai ser a liberação de gafanhotos, que, segundo os estudiosos, também esses gafanhotos significam demônios ou espíritos malignos que vão atormentar as pessoas. Eles vão também ferir, atormentar aquelas pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Se vocês se lembram, se você ainda não assistiu o vídeo anterior, vocês precisam voltar e assistir ao vídeo anterior, que vai falar acerca das pessoas que foram seladas na testa. E aqui, esses gafanhotos, que significam também demônios, eles vão atormentar as pessoas que não têm o selo de Deus. Então, eles serão, naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Esses gafanhotos, eles têm uma aparência demoníaca mesmo. Vai dizer aqui que eles têm os cabelos como de mulher, os dentes como de leão. Eles tinham como coroas de ouro sobre a cabeça, o rosto deles parecia humano, porém eles eram como se eles fossem cavalos. Diz aqui que o barulho deles era como se fossem carruagens, vários cavalos correndo. Eles tinham ferrões nas caudas, como de escorpiões, e eles tinham poder para atormentar os homens durante 5 meses. Eles tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Então, diante de todas essas características, faz com que os estudiosos cheguem à conclusão de que esses gafanhotos que foram liberados do abismo e que eles tinham esse líder sobre eles, significam demônios, espíritos malignos que vão atormentar aqueles que não têm o selo de Deus, que eles não estão selados com o selo de Deus. Durante 5 meses, nós não sabemos também se esse tempo é um tempo literal ou é um tempo também figurado. Não sabemos quanto tempo significa esses 5 meses. Esse foi o primeiro ai juntamente com a quinta trombeta. A sexta trombeta, ela vem
vai dar liberdade para 4 anjos da morte que estão amarrados junto às margens do rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Essa também 1/3, tá vendo? Então sempre vai ter a ira de Deus misturada com a misericórdia. Isso está no capítulo 9, nos versículos de 13 a 21. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas, fogo, fumaça e enxofre que saíam da boca dos cavalos. Esses cavalos aqui eram os cavalos dos exércitos desses anjos, desses 4 anjos. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras de suas mãos. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Quer dizer, esses anjos foram libertados, que eles estavam amarrados, ou seja, presos. Nós temos que ter a consciência de que quem determina se esses anjos vão fazer alguma coisa para a humanidade ou não é o próprio Deus. Se esses anjos estavam amarrados, quem é que estava mantendo eles ali sob o seu domínio era o próprio Deus. E eles só foram liberados porque Deus permitiu. Você viu aqui que eles estavam sendo guardados para aquele dia, aquela hora, aquele mês e ano. Então eles já tinham um propósito. E nós não devemos olhar o livro do Apocalipse como algo amedrontador, mas sim como algo esperançoso. Por quê? Nós vamos ver que esses anjos, eles estão agindo porque as orações dos justos subiram até Deus. Deus não vai mais tolerar a impiedade, Deus não vai mais tolerar uma humanidade dominada pelo poder ao dinheiro, pela adoração ao dinheiro, pela adoração aos ídolos. Isso tudo chegou para Deus, assim como aquela reclamação de Sodoma e Gomorra, quando os justos que ainda haviam ali clamaram a Deus para que a terra ali fosse destruída. A mesma coisa aqui. Quantos de nós não temos o desejo de estar vivendo mais em paz? As pessoas que agem com justiça, com integridade, que são tementes a Deus, as pessoas começam a orar pela justiça de Deus, pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que vai nos libertar disso. E essa vai dizer no início do capítulo que o anjo, ele colocou incenso junto com as orações dos santos para que isso chegasse até Deus. E a partir disso é que essas trombetas foram liberadas para trazer a ira de Deus sobre todas aquelas pessoas que precisam de arrependimento, que precisam deixar as suas atitudes malignas, né, as suas maldades. Mas aqui vai dizer que mesmo essas pessoas que não foram mortas, 1/3 da humanidade não será morta. Aliás, 1/3 vai ser morto, né? E 2/3 não. Esses 2/3 que são formados de pessoas ímpias, de pessoas que roubam, que assassinam, que são imoralmente sexuais, né? Praticam imoralidades sexuais, eles não vão se arrepender. Então, Deus está mandando o seu aviso, Deus está mandando os sinais e as pessoas estão fazendo de conta que não estão vendo. Assim como aconteceu, eu sempre falo, Noé começou a construir a arca, nem chovia sobre a terra. As pessoas zombavam dele, escarneciam, e Deus mandou avisos, porém, eles não ouviram o que Deus estava tentando mostrar para eles ali, e quando veio a chuva, Deus fechou a porta da arca por fora. Só entrou a família ali de Noé, os seus filhos, as suas noras, a sua esposa, bem como um casal de cada animal que Deus pediu para colocar, e Deus fechou a porta por fora. Quer dizer, eu posso querer até liberar para alguém entrar, mas Deus não permite isso, só entra quem Deus permite. Então, quando eu estou ouvindo, eu não estou dando atenção,
vai ter um momento em que a porta vai se fechar, assim como a parábola das noivas, das virgens imprudentes e as virgens prudentes. As virgens imprudentes dormiram, deixaram o seu óleo acabar. Quando o noivo chegou, a porta foi fechada. Elas não conseguiram mais entrar, e assim pode acontecer conosco. Por isso que Deus envia esses sinais. Deus ele está fazendo de maneira que todos se arrependam, porque a glória de Deus está na nossa salvação e não na nossa destruição. O desejo de Deus é que todos nós nos arrependamos e venhamos a ser salvos e não destruídos. Passado esse ai, então, vai vir mais um. Não, esse foi o primeiro ai, que foi sobre os gafanhotos. Então, agora a sexta trombeta foi a liberação desses 4 anjos. Agora vai vir, o João vai ver um anjo que tem um pé sobre o mar e um pé sobre a água. Ele vai estar com um livro na mão, um livrinho, e ele vai ordenar que João coma esse livrinho. E ele vai dizer assim: pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como o mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e comi. E ele pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo senti que o meu estômago ficou amargo. Então me foi dito: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Então ele teve essa visão desse anjo, provavelmente era um anjo muito grandioso, muito poderoso, que ele tinha assim um pé sobre o mar e um pé sobre a água, e ele tinha esse livrinho na mão, que não sabemos o conteúdo desse livrinho. Quando João foi escrever o que ele ouviu, porque houve trovões nesse momento, foi falado para ele assim: cele o que disseram os trovões, mas não o escreva. É um mistério de Deus que está guardado também, que nós não sabemos exatamente o que é. E então ele tem essa passagem aqui do anjo e do livro. Depois vem as 2 testemunhas. Isso tudo, gente, está junto com a sexta trombeta ainda. O anjo e o livro, que João tem a visão. Depois João vai ver 2 testemunhas. Que essas testemunhas não é revelado aqui quem são. Há 3 possibilidades, que seja Moisés e Elias, Enoque e Elias, ou 2 pessoas comuns que Deus vai levantar para ser as suas testemunhas durante esse tempo. Essas 2 testemunhas vão profetizar durante 42 meses, que são profetas. Então, há bastante estudo acerca disso, mas ninguém chega a um consenso. Por que Moisés e Elias é o mais plausível de ser? Porque esses 2 profetas, eles vão fazer sinais na terra e na água. Nós sabemos que Moisés transformou o rio em sangue quando o povo estava saindo do Egito. E depois, Elias, quando ele foi lutar contra os profetas de Baal, ele também orou para que não chovesse durante 3 anos. E aqui, essas testemunhas diz assim: estes homens têm poder para fechar o céu de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. A visão que João tem aqui é que as pessoas depois vão matar eles vão assassinar. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão seus cadáveres, não permitirão que sejam sepultados. Então essas pessoas serão mortas, elas vão ficar 3 dias e meio expostas. E aqui vai dizer que todo mundo vai ver, que as pessoas vão se alegrar com a morte desses 2 profetas. Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus e eles ficaram em pé. E um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então eles ouviram uma forte voz dos céus que lhes disse: subam para cá.
e eles subiram para os céus numa nuvem enquanto seus inimigos olhavam. Esse foi o segundo ai, e o terceiro ai vai vir agora. O que eu quero explicar para vocês acerca dessas duas testemunhas? Essa é como se fosse uma pausa ali na ira de Deus da sexta trombeta, porém essas duas testemunhas, elas aparecerão no meio eles vão profetizar. Durante esse período, é provável que o anticristo já tenha surgido, que muitas pessoas já estejam dominadas pela ideologia do anticristo, e essas pessoas que vão ficar felizes quando eles forem mortos, são essas pessoas, são esses seguidores do anticristo. O que nós precisamos saber acerca disso? O povo judeu, que não aceita ainda Jesus como Messias, eles creem na volta de Moisés, creem na volta de Elias, por isso que há essa especulação em torno dessas duas testemunhas serem esses dois profetas. Elias não foi morto, ele foi arrebatado por Deus, então aqui não seria uma reencarnação. Elias foi arrebatado aos céus. E Moisés, ele foi sim morto, só que há uma passagem no Novo Testamento que vai dizer que o demônio estava com um anjo brigando pelo corpo de Moisés. E também nós sabemos que outras pessoas na Bíblia, assim como Lázaro, a filha de Jairo, também estiveram mortos e ressuscitaram. Então aqui não vamos entender se esses profetas voltarem para ser as testemunhas de Deus aqui na Terra, entender isso como uma reencarnação, não é. E Enoque também é um personagem do Antigo Testamento que ele foi morar com Deus. Ele era justo e Deus chamou-o para morar. Pode ser que Deus tenha chamado Enoque e Elias para esse momento também. Então, tá, ponto. Era só isso que eu queria falar a respeito disso, porque quase ninguém comenta. Mas se você for lá para o texto, você vai ver acerca dessas duas testemunhas. Esse é o segundo ai, são essas testemunhas que irão então serem mortas, ficarem 3 dias e meio expostas, e depois elas serão chamadas aos céus e muitos verão. Naquela mesma hora, né, que essas pessoas foram chamadas, eles subam para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem enquanto os seus inimigos olhavam. Então vai ser alguma coisa que vai ser visível em todo mundo. Naquela mesma hora houve um forte terremoto e 1/10 da cidade ruiu. E vai dizer aqui que 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. E os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória a Deus nos céus. Por quê? 7.000, nós sabemos que 7 é a representação de um número perfeito. Então não que serão 7.000 pessoas literalmente, mas pode ser muito mais gente. Essas são as visões de João acerca dessas 7 trombetas. E a 7ª trombeta, então, que vai vir, que vai ser o terceiro ai, que já estará vindo, vai ser o clamor do povo pela ira de Deus, pelo julgamento de Deus, e vai dizer assim: o 7º anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Você percebeu que toda vez fala aquele que é, que era e que há de vir? Aqui já não fala mais o que há de vir. Por quê? Porque o terceiro ai vai ser a segunda vinda de Jesus para o julgamento daqueles que permanecerem aqui ainda. Por quê? Porque os 24 anciãos que declararam isso aqui, ó, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras. Porque não há mais de vir, porque ele já veio. Então, o terceiro ai, a 7ª trombeta, vai ser a segunda vinda de Jesus. As nações se iraram, chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, e os teus santos, os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Quer dizer, chegou o julgamento de Deus sobre as nações, sobre os povos. Então, o terceiro ai é a segunda vinda de Jesus. Então, foi aberto o santuário de Deus nos céus,
e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões e um terremoto e um grande temporal de granizo. E assim finaliza aqui o capítulo 11 do livro de Apocalipse. Então, o primeiro ai seria os gafanhotos, o segundo ai seria essas duas testemunhas que vão profetizar e vão ficar 3 dias e meio seus corpos expostos, e o terceiro ai, então, seria a segunda vinda de Jesus. Se formos passar novamente sobre todo o livro, toda essa terceira sessão, então nós tivemos as 4 trombetas que ferem a terra, a vegetação, as águas salgadas e doce e os astros celestes. Os 3 ais, lembrando que ai significa tristeza, angústia e aflição. O primeiro ai seria por conta dos gafanhotos, que significam demônios. O segundo ai seria depois da sexta trombeta, que vai ter as 2 testemunhas, que vai ter o anjo e o livro, que João vai ter um mistério ali guardado. E a quinta trombeta foi o primeiro ai dos gafanhotos, a sexta, a liberdade dos anjos da morte, e a sétima trombeta, a vinda de Jesus, e o terceiro ai. Esse é um breve resumo desses 4 capítulos do livro de Apocalipse. Eu convido você a estar aqui no próximo vídeo, que nós vamos falar da 4ª sessão, que vai ter o levantamento do quarteto do mal, que seria o anticristo, o dragão, o falso profeta e a besta, tá bom? No próximo vídeo, então, eu vejo você aqui. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva para não perder nenhum conteúdo. Espero você no próximo vídeo, então. Tchau, até mais!